Graça e paz, estamos aqui novamente no Papo Missionário, na casa da missionária Shirley. Nós estamos falando sobre quando começou a igreja, né, Shirley? Você estava relatando a maneira maravilhosa que Deus operou favoravelmente ao seu favor ali, quando vocês falavam do amor de Deus para a tribo. E como é que foi, Shirley? Eles, de bom grado, atenderam, receberam a palavra? Sim, eles, como estávamos traduzindo as histórias da Bíblia, os livros diferentes, à noite todo mundo congregava para se reuniram para escutar as histórias e comentar, e assim a gente corrigia coisas que não foi bem entendidos, e assim. Então, pouco a pouco, como eles estão escutando, eles estão dizendo, Jesus tem poder sobre os espíritos. Eles estavam com bastante medo sobre os espíritos. Então, chegou o tempo quando começamos a falar sobre os dois caminhos, e eles entenderam que precisa fazer uma decisão. E com essa decisão, uma família, um homem chamado Baiharu, chegou para nós e falou que a esposa dele já tinha 3 crianças que morreram antes de chegar à idade de andar. E essa vez eles queriam colocar a criança nas mãos de Jesus para cuidar e não fazer o que o pajé mandou. Então ele já decidiu não seguir o pajé neste sentido. Então oramos com a mãe e a criança depois que a criança nasceu, e Maria Loura já foi a primeira para ser dedicada a Jesus. Pouco a pouco, outras famílias inteiras queriam seguir a Jesus e deixar de fazer o que os pajés estavam mandando. Agora, naquela época, realmente houve problemas com os pajés, porque eles estavam com medo que essas crianças iam morrer. Certo. Com boas intenções, eles estavam com medo. Mas durante os primeiros 10 anos que houve uma igreja, nenhuma das crianças que foi dedicada a Jesus faleceu. Então esse foi um primeiro sinal, então, Chico. Isso foi um sinal que Deus tinha mais poder do que os pajés. Amém. E 3 pessoas que, depois de levar as crianças para serem dedicados, levaram para os pajés. E os pajés fizeram o que eles fazem dos ritos, e as crianças faleceram. 3 ocasiões. Então, os pajés começaram a dizer: se você já entregou a criança para Jesus, não traz para mim. E logo depois do início da igreja, houve um culto de batismo. Foi um grande número de pessoas que foram batizados. Mas como todo mundo tinha ficado envolvido com as coisas ocultas do espiritismo e tudo isso, nós tínhamos um culto dentro da nossa casa, porque não tinha um templo naquela época, e tudo foi dentro da nossa casa, que foi um dos maiores lá. Um culto onde cada pessoa falou que ia deixar completamente e pedir perdão para
envolvimento com coisas ocultas na sua vida. Então, isso aconteceu para cada pessoa, um culto bem quieto, bem profundo neste sentido. Certo. Mas fora da casa, sem a gente saber, houve vários pajés. E eles estão vendo como se fossem chamas descendo em cima da nossa casa. Durante o período do culto havia... Sim. Só eles viam? Só eles, ninguém mais. Mas os pajés sempre podiam ver coisas no mundo espiritual que nós não. E depois do início da igreja, eles sempre falaram, mas em cima da sua aldeia, à noite, parece que tem uma luz brilhando, como se fossem as luzes da cidade, não é? Maravilha. Mas as nossas aldeias está tudo escuro. Então, eles estão vendo, Deus estava mostrando coisas para eles que nem nós vimos. Uau. Mas, pouco a pouco, a igreja aumentou e Deus começou a levantar líderes dentro da igreja. Então, começamos a ensinar os líderes como liderar. Certo. E como é que foi ensinar a Bíblia para eles? Tinha um dia de culto durante a semana? Havia um espaço físico, uma igreja já estabelecida ali, um local? Bem, no início tudo foi dentro da nossa casa, mas quando chegou o tempo de... No início as aulas foram dentro da nossa casa, certo. Mas isso não foi muito bem, porque sempre estavam chegando pessoas doentes procurando ajuda. Então, eles construíram uma escola, e a escola e a igreja servia do mesmo motivo, não é? Lugar para congregar. Então, os Palmarí foram para a igreja, para os cultos, mas ainda continuamos lendo à noite a tradução. Então, eles estão escutando tudo, mas as pessoas que estavam nos ajudando com a tradução, a gente precisava de conversar no fundo sobre o sentido do que estava sendo traduzido. Então, realmente, aqueles que nos ajudaram estão recebendo um treinamento básico de todas as escrituras. Certo. E você ficou lá, Shirley, por quantos anos exatamente? Bem, começamos em 64 e eu voltei para a Inglaterra em 97. Certo. Mas cada 4 ou 5 anos eu passei alguns meses aqui na Inglaterra. Certo. Mas depois de sair de vez, já voltamos várias vezes para fazer o filme sobre Jesus e voltamos para outros projetos para os ajudarem. Amém. Podemos ver aí que foi um feito que a missionária Shirley, com a ajuda de Deus, com a presença do Espírito Santo na vida dela, claro, ela conseguiu levar a palavra de Deus, a semente do Evangelho de Cristo para a tribo dos Palmaris, lembrando que ela não falava português e os Palmaris também falavam português muito pouquinho e ela também não falava a língua, né, Shirley, a língua Sim. dos Palmaris. Então imagine a situação, irmãos. Ela teve que aprender, né? Você tinha que ouvir, aprender 2 línguas a princípio. Sim, o português e depois os o Palmaris. Palmarí. E você tinha que ouvir eles para criar o alfabeto deles. Sim, Para depois assim você traduzir a Bíblia
para a Sim. língua deles. Sim. Então imagine o desafio, irmãos, para uma pessoa que, uma jovem, né, com 17 anos ela tinha, e ouve essa voz, a voz de Deus, direcionando ela para ir ali para a Amazônia. Eu fico aqui emocionado por saber que pessoas que estão ouvindo a voz de Deus estão dizendo não para o Senhor. Eu quero te animar nesta noite, nesse momento, nessa oportunidade. Você que está ouvindo e vendo esse vídeo, diga um sim para a sua chamada, diga um sim para o Senhor. Deus está te chamando. E através desse testemunho lindo que a missionária Shirley está aqui nos relatando, eu fico animado e fico assim pensando, né, o que nós estamos fazendo para promover o restabelecimento da obra de Deus. A obra de Deus está sobre as nossas responsabilidades. Shirley, muito obrigado. Amém? Que a boa mão de Deus possa estar sobre a sua vida. E lembrando que a Shirley tem aqui o seu livro, né, Shirley? Sim. A biografia da vida dela, né? Sim. Call to Go, né? Chamados para ir. E se você quer conhecer um pouquinho da vida dela, está aqui um livro. Eu ganhei o meu, viu? Abençoado pelo Senhor. Né? Deus Está em ungiu. inglês. Está em inglês. E eu tenho certeza que sua vida vai ser edificada ao você saber que, né, uma vida se lançou para obedecer ao chamado de Deus. E falando um pouquinho, Shirley, sobre o que você deixou lá, o legado que você deixou ali na tribo para os Palmaris. Esse trabalho ainda continua lá, eu sei. O trabalho continua. Com o presbítero Rogério, um grande amigo nosso, que deixou tudo aqui em Londres, tinha um bom trabalho também, e aproximadamente 3 anos atrás, ele se dispôs a ir para o Amazônia, fazer um curso de linguística, para então dar continuidade, né, no trabalho de tradução, me parece que é o Velho Testamento. Então, o presbítero Rogério está dando continuidade naquilo que a Shirley fez. Ela traduziu o Novo e ele está lá traduzindo o Velho Testamento para a tribo do Palmari. E que nós possamos então orar pelo Rogério. Há 3 formas de fazer missões: indo, né, obedecendo a voz do Senhor, como a Shirley fez. Quando Deus chama alguém, você tem que ir. Então, é uma forma de você estar fazendo missões, indo. A outra forma é contribuindo. Se você não pode ir, você pode contribuir, certo? E de repente você não tem como contribuir, né? Mas você pode orar. E eu te conclamo nesse momento a estar orando pelo presbítero Rogério e que possamos estar dando a cobertura espiritual para a vida dele e que a mão do Senhor possa estar abençoando o Rogério. Eu tenho certeza que a tribo dos Palmaris, como outras tribos ali na região do Amazônia, vão ser alcançados pelo amor e pelo poder salvífico do amor de Deus, do amor de Cristo Jesus, pelo poder do Evangelho. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida e que você seja tremendamente edificado por esse vídeo. Deus abençoe, Shirley. Obrigada. Amém.